Do chão, do alto, por todos os ângulos, um cenário assustador. Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Esse é um dos destaques que você vai acompanhar hoje. Um incêndio de grandes proporções que atingiu 600 casas no bairro de Educandos, na zona sul de Manaus. Uma investigação vai ser aberta para apurar as causas do incêndio. A suspeita é que a explosão de uma panela de pressão tenha originado o incêndio. As pessoas desabrigadas estão em escolas e igrejas. O Corpo de Bombeiros levou mais de 3 horas para controlar as chamas. Como o fogo se alastrou rapidamente, as equipes tiveram dificuldade para conter as chamas. E foi preciso a ajuda dos moradores que, com baldes de água, tentavam evitar que as chamas atingissem mais residências. E as pessoas vêm com baldes de água jogando por essa janela na tentativa de conseguir apagar essas chamas que são muito fortes, como a gente pode observar aqui pela janela. O prefeito decreta a situação de calamidade pública por conta do maior incêndio da história do Amazonas. Desolada, Dona Olinda, de 67 anos, só conseguia chorar. A aposentada ainda conseguiu salvar alguns pertences. Ela estava se preparando para dormir quando o incêndio começou. Agora eu vou morar onde que não tem? É na minha casa mesmo. Não sei como. É difícil de falar isso, ó. Por causa do... Não sei por onde minha filha foi, mas tá por aí. Tá sendo difícil pra gente, ó. E ao longo dessa edição você vai ver como e onde essas pessoas estão na manhã de hoje. Tem ainda as notícias da área policial. Assaltante é morto enquanto roubava. E eleições, candidatos eleitos são diplomados no Amazonas. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. Nós já estamos ao vivo e você de casa pode participar do Manhã no Ar através das nossas redes sociais. É só ir no Facebook do Manhã no Ar. E pode acompanhar a nossa programação também através do aplicativo A Crítica Play. Hoje o nosso principal destaque, infelizmente, é um incêndio de grandes proporções que atingiu o bairro de Educandos ontem à noite. Um incêndio que começou por volta de 8h30 da noite, atingiu centenas de casas naquela área, né? De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar, o incêndio teria começado depois que uma panela de pressão explodiu na área de Hip Rap e atingiu rapidamente todas as construções, as casas de madeira ali daquela área. As imagens são muito fortes, o incêndio é de grande proporção, 600 casas pelo menos foram atingidas e num cálculo médio seriam mais de 2.400 pessoas, levando em consideração que uma família tem em média 4 pessoas. Então o incêndio de fato atinge essas pessoas que foi necessário que a prefeitura decretasse situação de calamidade pública e agora uma força-tarefa se organiza para tentar ajudar essas pessoas. Elas estão desabrigadas desde ontem à noite. O incêndio só foi controlado já no início da madrugada de hoje. E essas pessoas estão em escolas, em igrejas e as doações já começam a ser recolhidas também nas igrejas ali do bairro de Educandos e também ali na Vila Olímpica, no hotel da Vila Olímpica e na Casa Militar da Prefeitura de Manaus. Ao longo dessa edição, você vai acompanhar outros detalhes desse que é o maior incêndio da história de Manaus. E ontem a polícia deflagrou a Operação Trânsito em Julgado. 6 condenados pela justiça e que eram considerados foragidos foram recapturados. Os presos foram apresentados aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia. Vocês acompanharam aí, nós fizemos a Operação Rastreamento, que teve 3 desdobramentos, e agora nós deflagramos a Operação Trânsito em Julgado. Essa operação ela se resume a presos egressos do regime fechado que conseguiram algum tipo de benefício para estar nas ruas e não justificaram a sua ausência, não responderam mais ao juiz de execução, foram expedidos mandados de prisão preventiva. Então, o que acontece? Fizemos todo um levantamento lá nas áreas, porque, de acordo, há uns 2 meses nós temos percebido aí que os presos, os egressos do regime fechado, que estariam no semiaberto, eles estariam envolvidos, não todos, mas uma grande parte,
seja no polo ativo ou passivo, seja como partícipe, autor ou vítima até de homicídio, no crime organizado. Então, essa operação ela é baseada nas estatísticas. Nós queremos tirar esses presos envolvidos em homicídios, tráficos e roubos e estamos reencaminhando ao sistema prisional. Então, nós temos dado essa atenção maior ao sistema prisional. Foi feito um levantamento de inteligência, troca de informações com a CEAP, que tem nos ajudado. Delegado, foram quantos mandados de prisão expedidos? Olha, nós temos 8 mandados, um inclusive já foi morto, outros já retornaram ao sistema, o outro já está preso. Então, praticamente, os que sobrarem a gente conseguiu cumprir. Tem que ter um levantamento prévio dos endereços para termos certeza que o foragido se encontra no local e como iremos acessar o local, a residência ou o local onde ele estiver escondido. Então, a superioridade numérica é muito importante para não haver confronto nem resistência, sendo que foram utilizados cerca de 15 policiais para que logremos êxito nessa operação. Algum chegou a apresentar algum tipo de resistência durante esta operação deflagrada, delegado? Não houve resistência por parte de nenhum. E câmeras de vigilância registraram uma clínica odontológica no centro sendo alvo de furtos. O bandido tentou quebrar o equipamento para não ser filmado. Avenida Epaminondas, esquina com a Rua 24 de Maio, uma das áreas mais movimentadas aqui do centro da capital por conta do grande número de comércios. Por aqui, pessoas passam a todo momento, diariamente, e os criminosos se misturam entre elas para praticar o mal. Prova disso é o que aconteceu nesta clínica odontológica. Um homem, até então não identificado pela polícia, entrou no estabelecimento comercial para furtar. De acordo com as informações repassadas pelo proprietário dessa clínica, que não quis se identificar por medo de represálias, esse criminoso escolheu o melhor horário para entrar aqui na clínica, por volta das 11h50 da noite. Isso porque a movimentação aqui no centro da capital fica bem tranquila durante esse horário. De acordo com as informações repassadas, esse criminoso provavelmente subiu por essas árvores que ficam aqui no canto da via, conseguiu pular até uma janela da clínica, onde ele cerrou as grades e conseguiu, de fato, entrar no local. A partir desse momento, toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança da clínica odontológica. Você acompanha aí nas imagens que esse homem entrou com uma camisa para esconder o rosto e assim que ele entra na clínica, ele logo pega um rodo para tentar quebrar a câmera de segurança e não ser aí descoberto pelo proprietário dessa clínica. Só que o criminoso não conseguiu quebrar essa câmera de segurança. De acordo com as informações do proprietário, depois que ele teve acesso à sala de próteses da clínica, ele começou a vasculhar os outros cômodos do estabelecimento comercial em busca de objetos de valor. Logo depois que ele entrou na clínica, ele percebeu que poderia ser identificado pelas tatuagens. Por isso, resolveu vestir uma camisa que é utilizada pelos funcionários da clínica e também uma roupa de Papai Noel, que estava em um escritório por conta da época do ano. O criminoso percorreu pelo menos 4 cômodos dessa clínica odontológica. Ele conseguiu levar R$2.000 em espécie, vários equipamentos utilizados por dentistas, além de um televisor de 50 polegadas. O proprietário da clínica acredita ainda que esse criminoso estava acompanhado de um outro ladrão, porque ele não imagina como esse suspeito conseguiu descer com essa televisão de uma altura aí de pouco mais de 2 metros. Foi um televisor de 50 polegadas, um equipamento caríssimo chamado fotopolinizador, que só serve para dentista. Inclusive, eu quero avisar dentistas, não comprem, porque nós vamos atrás, nós vamos, quem pegar, eu vou fazer questão que faça a punição, porque eles só roubam o que tem para vender, porque, inclusive, eles fazem até sessão também dentro de consultório odontológico, se ele rouba a clínica odontológica, consultório odontológico, porque ele tem para quem venda, né? Inclusive, na imagem tu vê, o cara chega com a lanterna, com a faca, e a hora que ele entra, ele já pega logo um pau, que se tivesse alguém aqui dentro, ele veio para matar ou para morrer.
Mas esse não foi o primeiro crime deste tipo que acontece nessa clínica odontológica. Alguns dias antes, um outro criminoso foi um pouco mais ousado. Ele nem sequer esperou o estabelecimento comercial fechar para poder furtar. Nas imagens das câmeras de segurança aqui da clínica, é possível ver o trajeto que o criminoso fez, com uma sacola na mão aí, disfarçando para as pessoas que estavam na área. Ele caminhou tranquilamente por esse corredor que dá acesso à entrada da clínica. Sem ser visto por ninguém, esse ladrão conseguiu chegar aqui nessa escada, subiu a escadaria e entrou em um cômodo que fica bem ao lado da escada, só que no segundo andar. Enquanto isso, todos os funcionários estavam em uma sala bem ao lado desse cômodo, onde o suspeito conseguiu entrar e levar pelo menos 2 furadeiras, que, de acordo com o proprietário aqui dessa clínica, tem o valor de R$4.000 cada uma. Ele chama atenção ainda para a falta de segurança nessa área, porque depois do assalto mais recente, ocorrido na noite da última quinta-feira, o proprietário nos informou que esse criminoso, que entrou pelo segundo andar, cerrou as janelas da clínica, depois que saiu do estabelecimento comercial, ainda assaltou outras 2 lojas aqui na área. Aqui no centro a gente está desdarado, né? Não assaltaram só eu, assaltaram outro colega lá embaixo, arrombaram a loja dele, entraram no outro prédio do Eduardo Ribeiro, isso tudo na mesma noite fizeram a festa. Você passar aqui no centro, meia-noite, 1 hora da manhã, você vê um movimento de galeroso, de ladrão, de marginal, e a gente não vê uma viatura. 50 celulares foram roubados de uma loja no bairro Cidade de Deus na tarde de ontem. Essa foi a 4ª vez em 20 dias que criminosos assaltaram uma das unidades dessa rede que vende produtos eletrônicos e eletrodomésticos. A audácia dos criminosos não tem limites. Eles agem de cara limpa, de forma rápida e precisa. E nem ficam incomodados se testemunhas estão de olho na ação. O que eles querem é praticar o assalto e ir embora em um tempo recorde. Presta atenção na história que aconteceu no começo da tarde desta segunda-feira, aqui nessa avenida principal do bairro Cidade de Deus, conhecida como Nossa Senhora de Fátima. A área é bastante movimentada por conta dos estabelecimentos comerciais, só que isso não inibe a ação dos criminosos. Por volta mais ou menos de 1h30 da tarde, um veículo Fox Prata parou exatamente aqui na frente. O motorista ficou dentro do veículo, 3 homens desceram do carro e entraram nesta loja de eletrodomésticos. Só que, adivinha só, eles não eram clientes, eles estavam aqui para assaltar. Chegaram exatamente aqui nesse ponto, um deles ficou parado aqui, os outros 2 deram a volta próximo a esse balcão e já anunciaram o assalto. O que eles levaram? Cerca de 50 aparelhos celulares que estavam neste expositor aqui. Eles foram bastante agressivos verbalmente com os funcionários aqui da loja. A moça que estava aqui do lado de dentro foi obrigada a deitar no chão. Eles levaram todos os aparelhos. Saíram pegando todos os celulares da loja e saíram na fila também da loteria, mandando todo mundo deitar no chão, aterrorizando a gente. A ação dos criminosos foi muito rápida e não durou nem 3 minutos. Foi só o tempo de 2 criminosos colocarem os celulares dentro de uma sacola, o outro ficou aqui ameaçando o tempo todo a vendedora. Depois disso, eles saíram com as sacolas carregadas de aparelhos, entraram no veículo, o veículo ainda fez a volta e eles fugiram aqui rumo ao bairro Jorge Teixeira. Agora os funcionários estão apavorados, nem conseguem mais trabalhar direito com medo de serem novamente alvo desses criminosos. De acordo com o gerente aqui da loja, esse foi o 4º assalto em menos de 20 dias em 4 lojas dessa rede de eletrodomésticos. Agora os criminosos não se atentaram para um detalhe. Aqui do lado de fora tem uma câmera de vigilância que registrou toda a ação.
As imagens já foram repassadas aos policiais do 13º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. Segundo a gerente, foi mais ou menos, no máximo, 3 minutos, onde levaram mais ou menos 50 celulares. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, já identificamos o veículo, as filmagens vão ser enviadas para quem de direito também, e já estamos de olho aí nesses elementos, com certeza. Agora são 6h15, a gente faz um breve intervalo e volta já já para falar do incêndio que atingiu pelo menos 600 casas. Isso mesmo, 600 casas no bairro de Educandos na noite de ontem. As chamas só foram controladas já na madrugada de hoje. O Corpo de Bombeiros teve bastante dificuldade, por se tratar de uma área de difícil acesso ali no bairro de Educandos. As pessoas ficaram desabrigadas, estão em escolas, igrejas e muitas não sabem para onde ir. Isolada, Dona Olinda, de 67 anos, só conseguia chorar. A aposentada ainda conseguiu salvar alguns pertences. Ela estava se preparando para dormir quando o incêndio começou. Agora que eu vou morar onde que não tem? É na minha casa mesmo. Não sei como. É difícil de falar isso, ó. Por causa não sei para onde minha filha foi, mas tá por aí. Tá sendo difícil pra gente, ó.